Graça e paz, amados. Nesse vídeo sobre o casamento, gostaria que vocês pudessem me acompanhar, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para novas mensagens relacionadas. Acredite, se você é um necessitado de ouvir alguma palavra de consolo, muito será revelado aqui, que poderá lhe trazer fé, esperança e amor no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, se não lhe trouxer esses 3 pilares, reveja qual o seu propósito aqui, ok? Que Deus te abençoe com o discernimento da divina misericórdia do nosso Pai, nosso Deus eterno, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus dos vivos, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, é no nome acima de todos os nomes, nome que o Senhor exaltou ao patamar mais elevado, o nome do seu Filho, Jesus, o Cristo, que apresento essa mensagem e todos os ouvintes dela. Peço-te que venha ajudar esse ouvinte a alcançar toda a graça do Senhor contida nessa mensagem e que o significado da sua misericórdia se estenda sobre ele, não somente em conhecimento adquirido, mas sim como obra de fé para a cura do coração e para os demais ao redor desse ouvinte. Pai, que essa mensagem seja uma semente do seu reino para um coração fértil. Amém. Vamos lá? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amados, eu venho percebendo que muitos usam a justificativa teológica de João Batista para defender o ensinamento sobre Deus odiar o divórcio. Até aí, tudo bem, mas quero poder ajudar a analisarmos uma pequena situação acerca do segundo casamento em casos direcionados por Deus. Sim, isso pode acontecer? Claro. Não podemos generalizar de que Deus não possa tratar todas as coisas de acordo com sua misericórdia. Vejamos primeiramente o que Jesus nos ensina acerca da reta justiça. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 20. O Sermão do Monte, no versículo 20, diz: Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Perceba que Jesus nos traz esse pequeno versículo dentro do contexto de seu Sermão do Monte. Por que devemos analisar isso? Porque foi ali no Sermão do Monte onde Jesus Cristo explicou perfeitamente qual é o coração de Deus, mediante as leis, e como devemos julgar diante dos fatos. É aqui que muitos na igreja erram fácil. Perceba, muitos de nós abrimos as Escrituras e já queremos tratar as situações sem ao menos observar o contexto das Escrituras e também o contexto de cada vida em seu particular. Você pode me dizer, mas, irmão, se eu abro a palavra, o que importa é a palavra e não a vida daquela alma. As pessoas têm que se enquadrar ao que está escrito e pronto. Deus jamais revogará a lei. E eu te digo, não é exatamente dessa maneira.
A lei foi cumprida em Cristo. E somente por através de Cristo é que entendemos as vontades de Deus. Deus não nos julgará ao pé da letra usando um livro de regras. Primeiro, nós precisamos confiar que Deus nos diga como tratar cada ferida da maneira dele, do jeito dele, no centro da vontade dele, mediante o caminho que é Cristo, mediante a verdade que é Cristo, mediante a vida que é Cristo, pois Cristo é a porta. Mediante Cristo, Deus sonda os corações. Certo? As Escrituras, elas são aptas para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não todas as ações e atitudes, pois há certas ações e atitudes que aparentam ser pecado, mas que não são. O que eu quero dizer com isso? Que Deus pode te surpreender com alguma atitude de alguém que aparenta ser pecado aos seus olhos, mas que foi necessário para evitar um mal maior. Você já não ouviu isso acontecer alguma vez? Recapitule em sua vida neste momento. Isso já não aconteceu em algum momento da sua vida? Algo acontecer com aparência de pecado, mas que aconteceu para que algo fosse evitado lá no futuro? Pense um pouco. Muita coisa a gente não entende naquele momento e acaba julgando, mas Deus explica lá na frente, para quem continua pequenino e humilde de coração. E quando eu digo isso, dentro do contexto de um divórcio e segundo casamento, eu me refiro àquele coração gentil que quer Jesus e que em seu coração está muito bem fundamentado, que não quer se divorciar, mas que acabou sofrendo um divórcio, ou pelas circunstâncias de um relacionamento, acabou optando pelo divórcio, pois se não fizesse isso, não saberia como agir. Agora que você ouviu isso que acabei de dizer, como entra João Batista nessa história? Vamos lá. Não seria melhor primeiro analisarmos o contexto da vida do rei Herodes? E a quem João Batista estava se direcionando? Eu já tive a oportunidade de explicar isso em um comentário que recebi em um outro vídeo. Então, aqui eu vou compartilhar com todos vocês com base nos comentários que eu recebi. Um dos comentários foi bem assim: foi pela fé que João Batista teve coragem de dizer a Herodes e Herodias que eles deviam desfazer seu segundo casamento maldito. Aqui você percebe que o comentário cita que todo segundo casamento é maldito. Perceba. Mas a resposta é: Herodes e Herodias eram um casal adúltero, de literalmente vontade própria. Pensemos em Herodes e Herodias nesse momento. Eles eram um casal adúltero. Eles estavam no pecado de adultério de caso proposital. E ainda assim, cada caso é um caso. Na hora de analisar, cada caso é um caso. Herodes e Herodias não são um exemplo para todos os casos. Não se pega a história de Herodes e Herodias para julgar tudo e todos, amados. Amados, não podemos pegar a história de Herodes e Herodias para julgar tudo e todos. Temos temor, pois Jesus está voltando. Ele julgará cada caso com sua reta justiça e misericórdia. Isaías capítulo 11, versículo 3, o Senhor não julgará pela aparência. Mateus capítulo 5, versículo 7.
Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão a misericórdia. Então tenhamos cautela quanto julgar as coisas, julgar tudo usando um contexto para querer julgar todas as situações. Não é bem assim. Outra pergunta de comentário foi essa: em caso de segundo casamento sem viuvez, o que fazer? Separar. Se acha que é exagero, estude a morte de João Batista. Pois bem, a resposta que eu passei é: João Batista foi primo terreno de Jesus, separado para ser profeta, não é mesmo? Provavelmente recebeu o voto do Nazireu, consagrado diretamente, às obras de Deus. Ele não tem nada a ver com o casamento. Ele veio para preparar o caminho para o Senhor passar. João Batista falava sobre arrependimento de pecados. Apontar o caminho do arrependimento dos pecados e do novo nascimento com o lavar das águas. Então, que possamos ter cautela quanto a essa situação, na hora de tratar os assuntos. Eu exortei essa pessoa que veio com esse comentário, disse para ela que se ela está na internet para apontar os outros, o papel dela está errado. E falei para ela deixar a internet, porque isso possivelmente estaria matando essa pessoa. Julgar e apontar o dedo não é o nosso papel na internet. Se você é filho de Deus, saiba analisar as coisas. O reino de Deus está próximo. Outro comentário que eu recebi foi: você quer saber o valor que Deus dá à lei do casamento? Basta pensar no fato de que João Batista morreu para defendê-la. E esse comentário, que me pareceu um tanto como papagaiado, sabe? Repetido, porque se ouve de outros lugares. Ou seja, aquelas frases de impacto que as pessoas adotam e saem repetindo, isso é normal a gente fazer. Mas a resposta foi: João Batista pregava o arrependimento, e o que ele pregou para Herodes e Herodias foi necessário. Eles estavam em literal adultério diante de todo o povo de Israel. O que é um literal adultério? Eles estavam de caso pensado, eles sabiam o que estavam fazendo. Herodes estava com a esposa do seu irmão. Era de propósito. Ele sabia o que é a lei de adultério, a lei do casamento, e ele estava fazendo de propósito. O coração dele estava corrompido em fazer o errado, o adultério, a prostituição. E isso não está em todos os corações aí. Estamos falando de segundo casamento, à luz das Escrituras, à luz da misericórdia de Deus, e não à luz de leis, e não à luz de se ler versículos isolados, sem contexto, sem saber o que realmente Jesus ensinava. Não é verdade? Porque as Escrituras, lidas com o Espírito Santo, elas vão esclarecer uma vida com o Senhor, e não leis para serem seguidas. Acima de todas as leis está o amor, a fé de Abraão, que foi constituída antes de toda a lei. Essa é a fé que o Senhor quer nos instituir. Quando somos chamados de filhos de Abraão, é aqueles filhos que seguem aquela fé que foi constituída em Abraão, de que Deus proverá o cordeiro, de que Deus proverá para o nosso caminho, na nossa vida, de que Deus proverá. Isso é uma plena confiança em Deus. Não tem nada a ver com leis que foram dadas ao povo de Israel. Então, Herodes e Herodias, todos sabiam do seu adultério, mas não tinham coragem de pregar o arrependimento. E esses vídeos aqui que eu trago, eles não pregam pretexto para o divórcio. Eles não pregam pretexto. Ouça-os novamente. E no caso de João, ele era uma luz. Ele defendia a luz. E é isso que a gente também defende aqui. A luz da palavra de Deus. A luz da fé, da esperança e do amor para quem está aí acorrentado, sofrendo numa situação terrível. Nós queremos justiça quanto a tudo nesta terra, mas ainda assim, a ótica da justiça divina é mais elevada,
Nós temos um vislumbre de justiça, mas a justiça de Deus ainda enxerga mais além. João Batista enxergava mais além diante de adúlteros propositais. Vejamos o que Jesus disse sobre isso em seu Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. Isto foi dito: quem repudiar sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério. E qualquer que casar com a divorciada, comete adultério. Aqui Jesus disse, a não ser por causa de fornicação. Ou seja, você pode, se quiser, se divorciar, se souber que ele ou ela havia praticado o pecado de fornicação e que havia escondido de você, que é a parte inocente. Se você descobre esse pecado oculto, então você pode se divorciar. Isso se você quiser. Agora, se você se casa e se divorcia sem motivo sério, sem motivo algum, como se casamento fosse brincadeira de trocar de pessoa como se troca de roupa, você faz com que a vítima sofra em cometer adultério ao se relacionar com outra pessoa. E é aqui que muitos se travam com medo e falta de se relacionar primeiramente com Deus, em Jesus Cristo, para a libertação de suas vidas. As pessoas se trancam no texto e veem Jesus como fundamentador de uma lei. Presta bem atenção nessa parte. Ninguém quer pecar nessa situação. Eu já ouvi vários casos onde a pessoa permanece sem mais ninguém, até que o ainda considerado cônjuge venha se arrepender e volte. E isso se ele se arrepender. Caso ele não se arrependa e volte, a pessoa fica sem ninguém até o fim da vida e não fala mais nesse assunto. Ouvimos o que Jesus nos diz aqui neste momento, mas certifique o seguinte contexto pessoal. O tempo passa e esse que te repudiou está morto espiritualmente. Ele já até se casou com outra pessoa. Ele já até tem uma vida com outra pessoa. E você? Já começou uma vida verdadeira com Jesus Cristo? Ele pode até ter iniciado uma limpeza dos seus pecados, mas o seu sentimento para com a história anterior já não volta, não se permite, o coração esfriou para o antigo relacionamento, ele não pode alcançar misericórdia? A misericórdia é para todos. Você está preso à lei ou você vai liberar perdão? Você vai deixar que ele seja feliz, que ela seja feliz? O Senhor deseja que você tenha um coração puro nessa situação, de que você entenda que não é por lei que o Senhor vai te trancar com outra pessoa. Não é por lei que o Senhor vai te amarrar a outra pessoa. A misericórdia do Senhor se estende tanto para um ex-cônjuge quanto para você. Tenha a reflexão de que o coração de Deus quer habitar dentro do seu coração. E o coração de Deus faz novas todas as coisas. Pois com Jesus Cristo, uma nova história é certa. Com todas as letras e certezas, em seu deserto, você já alcançou a fé para enxergar muito além do que pede ou pensa. Ou ainda quer voltar para o osso? Repare que o contexto de João Batista já nem mais cabe em seu coração, pois você sabe aonde se encontra com Jesus. Ou você confia em Jesus para resolver o teu problema de cônjuge crente que deve estar ao teu lado do jeito que Jesus pode fazer? Ou você só quer ver do seu próprio jeito Deus resolver o que você quer?
Esse é o maior problema. O desapego da própria vida nas mãos de Deus. Quando não entendemos, rodeamos o deserto por mais 40 anos, até que nos arrependamos de nos apoiarmos em nosso próprio entendimento diariamente. Mateus 5:20, eu volto aqui. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Você ainda julga a sua causa e a dos outros com a justiça dos escribas e fariseus? Ou com a reta justiça do reino do céu? Sabe como se julga como escriba e fariseu? Você crê que seu ex-cônjuge se casou com outra pessoa, e isso é adultério eterno. E você é mais santo que ele. E se ele não se arrepender e voltar com você, então ele vai queimar no inferno. Agora eu te pergunto, você vai para os céus com esse teu julgamento? Você se apegou à Escritura e não entendeu a misericórdia. Você se apegou à Escritura e ainda não conversou com Jesus para resolver teu problema. Você se apegou à Escritura e vê outras pessoas alcançando a misericórdia em outros casamentos, mas você sequer pergunta para saber como foi. Você se apegou à Escritura e outras pessoas estão andando com Jesus, mas você se enquadrou a julgá-las segundo a Escritura. Você se apegou à Escritura e adotou um espírito acusador religioso e ainda não percebeu disso. Você se apegou à Escritura e acredita que as pessoas adequam a Escritura para defenderem seus pecados. Você se apegou à Escritura e adotou um espírito orgulhoso e presunçoso. E agora, como resolver? Não seria melhor parar de julgar as pessoas e analisar a trave que se encontra em seus próprios olhos? Que a nossa justiça seja acima da teologia e do entendimento fariseu e escriba. Esse é o desejo de Cristo para todos nós. Vamos orar? Amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor é dono desse canal. O Senhor é dono dessas palavras. O Senhor é o poder nessas palavras. A todo aquele oprimido que necessita de libertação e compreensão. Senhor, eu rogo por esses que vêm até aqui, nesses vídeos, para encontrarem a esperança que vem do seu coração. Renova o entendimento desse ouvinte, para que ele possa discernir com plena misericórdia do seu coração. Com a mente de Cristo, amado Deus, eu lhe peço, no nome acima de todos os nomes, o nome do seu Filho, Jesus, o Cristo. Amém. Que Deus te abençoe com discernimento da sua misericórdia. Amém.